Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Improvete Podcast, o podcast para o especialista veterinário. E hoje a gente está com um convidado mais do que especial, um grande parceiro do nosso negócio físico, um Show. amigo também, um querido, né? Um veterinário fora da média que gosta de administrar, de gerir, e por isso tem muita coisa para passar para você que quer ter sucesso na sua carreira como anestesiologista e veterinário. E antes de começar a ouvir esse nosso convidado, Francisco, anestesista, eu quero convidar você, veterinário especialista, a seguir o nosso canal aqui no YouTube, ativar o sininho, porque toda semana a gente está postando um podcast. E se você quiser ouvir esse podcast pelo Spotify, você consegue. Quando você estiver trabalhando, se dirigindo para uma clínica, anestesista vive. Anestesista é igual ultrassonografista, radiologista e alguns cardiologistas, né, Chico? Vive dentro do carro, indo pra cima e pra Rodando. baixo, né? Sim. A gente vai falar bastante sobre isso aqui. Mas, Chico, obrigado por você ter aceitado o convite aqui. Se apresenta aqui para a turma aqui que vai te ouvir agora. Prazer, eu sou o Francisco Lucas Fernandes, médico veterinário há 12 anos. Vim aqui para o estado do Espírito Santo no final de 2014 e tive o prazer de conhecer o Vicentão logo no início da minha trajetória, sua esposa. E eu agradeço aqui a oportunidade de poder contribuir um pouco com o Improvete e aprender com vocês como eu tenho aprendido durante toda essa minha jornada como profissional. Excelente podcast que vai ser top. Valeu, Chico. Você... Chico, você que tem um Instagram que ajuda muitos profissionais, né, em suas carreiras. Vamos aproveitar já, deixa aqui logo o seu Opa! Instagram para quem começou a ouvir aqui esse podcast. Perfeito, olha só, segue lá, vet_Francisco. Fala sobre trajetória médica veterinária, sobre animais, assunto bem liberado para falar tudo sobre medicina veterinária e animal. Então segue lá, vet_Francisco. Aqui, deixa eu só te perguntar para você que está ouvindo a gente aqui. Você já percebeu de onde ele é? Você já percebeu de onde é? Ele tá no Espírito Santo, mas você já percebeu de onde é? Ele é mineiro. Mineirinho, né? Ele é mineiro. Não tem como ser de outro estado. É isso aí, cara. Já começa, já cativa logo no início. Pra cima, pra Tá cima. vendo? Não tem jeito. Muito bom. Top, Vicentão. Ô, Chico, você começou. Eu conheço a sua trajetória, tá? Mas eu queria que você explicasse como você foi para a especialidade de anestesiologia. Como foi a sua trilha, a sua jornada? Foi uma oportunidade e eu me sentia preparado para pegar essa oportunidade, Vicentão. Me recordo que na graduação, por isso quem está graduando é uma hora importante de você ter acesso a informações, ter preparo. Pelo menos na minha faculdade foi assim. Meus professores, inclusive um que saiu agora há pouco daqui do podcast, Marcelo Chameletti, um profissional que dava liberdade pra gente. Mas a liberdade, às vezes, ela é dada para uma pessoa e ela não consegue usufruir daquilo. Um exemplo, lá tinha um aparelho de eco, tinha um aparelho de eletro e precisava de uma iniciativa. O Marcelo estava ali à disposição. Então, na graduação mesmo, eu já aproveitava todas as oportunidades. Marcelo, me fala como que faz esse eco, como é que você faz esse corte? Qual literatura que você buscou para entender sobre isso? Na época da graduação, eu fazia laudo de eco junto com o Marcelo, fazia laudo de eletro, fazia o risco dos pacientes. Na hora da anestesia, eu falava com o professor, Gustavão, eu posso fazer a intubação do paciente? Claro, Francisco, pode. Posso pegar o acesso? Como você monitora? E o eletro? Olha só, aprendi isso em eletrofisiologia, como que eu aplico isso na anestesia? Então, existe uma intencionalidade durante o seu período de graduação que te faz sair mais preparado. E eu fui trabalhar em uma unidade clínica como clínico geral. Nessa clínica, vamos falar de mais de década de anos atrás, não existia a disponibilidade de anestesista como a gente tem hoje, Vicente. Então, peraí, eu precisava tranquilizar meu paciente. Eu precisava sedar meu paciente. Ele chegava com um paciente politraumatizado, uma fratura aberta, o osso exposto. Como eu cuido desse paciente sem trabalhar o estado de consciência dele? No caso, você atendendo no hospital clínico geral. Clínico geral. Então, eu saí da graduação com um pouco mais de preparo, já para conseguir fazer o que era básico.
E o básico me ajudou muito na clínica geral. Porque aquele Básico da anestesia, né? Porque, como você Anestesia. colocou, não tinha anestesista. Por exemplo, hoje na nossa empresa, lá no CDV, a gente tem uma equipe É maravilha. disponível pra gente ir lá, a sua equipe, né? Ah, Mas isso não era uma realidade, né? Então, por isso você entendeu que você precisava saber o básico para não ficar na mão. Pra não ficar na mão. Nessa unidade tinham 2 anestesistas. Só que um foi embora para os Estados Unidos e um anestesista só não dava conta da rotina. O gerente, na época, observando que eu já fazia sedações, fazia algumas anestesias, nos casos de urgência e emergência, me chamou para conversar. E falou se eu não gostaria de pegar aquela oportunidade. E já era uma área que eu me identificava. Eu sempre gostei dessa parte de anestesia, de monitorar paciente, de emergência. E eu fiquei feliz com a oportunidade. E aí eu entrei numa pós-graduação, fui me especializar, fui buscar mais conhecimento, fui me aprofundar. Então, casou a oportunidade com um certo preparo para conseguir entrar naquela oportunidade. Eu falo até que sorte é você estar preparado para quando as oportunidades aparecem. Isso aí. Aquele dia, eu já sabia fazer o quê? Eu já sabia fazer uma MPA bem feita, eu já sabia induzir um paciente, eu sabia monitorar, eu entendia muito bem de cardio, porque eu me dediquei muito durante a graduação, então consegui monitorar um paciente, avaliando o eletrocardiograma, entendendo o que acontecia no eco. Às vezes eu pegava o aparelho do Marcelinho e fazia ali uma pré-avaliação do paciente antes. Então, isso foi um diferencial. Porque a maior parte dos clínicos gerais que se formaram naquela mesma época ainda não tinham noção sobre farmacologia, tinha dificuldade de fazer o básico da posologia, calcular dose. Eu estava pensando em um monitoramento e trabalhando de forma mais intensiva com os pacientes. Aí, putz, a oportunidade apareceu, eu peguei ela. Só que aí, olha só, Vicentão. Imagina, nós temos um anestesista que já tem, sei lá, tinha 10 anos dentro da unidade e tem eu que cheguei. Você acha que o Francisco foi anestesiar quais pacientes? 2 da manhã, é o Chicão. Eu falei, eu tô dentro. 4 da manhã, eu tô lá dormindo, o telefone tocava, ficava assim, vai tocar, que viagem, nem dormia. Tocou, Chicão, tem um paciente aqui agora com, sei lá, um vôvulo gástrico. Eu falo, tô chegando. Então, no início, né, e hoje, inclusive, você vai me ligar, Vicentão, eu tô dentro, cara. Mas disponibilidade. Ô, Chico, inclusive, eu vou dar essa extra. Isso é uma orientação que a gente dá para os nossos mentorados, porque a gente ensina para eles portas de entrada. Boa. Às vezes a pessoa não se ligou nisso, sabe? Ela vai ali, chama, mas ela não está intencionalmente presente para essas oportunidades. E uma das grandes portas de entrada é o plantão. O plantão, ele é uma oportunidade de você ser enxergado. Mas Isso isso aí. aqui me chama muita atenção, porque você começa como clínico geral. Já havia ali uma pequena, um conhecimento base, né? Isso, então. E o gerente foi, falou com você, pois você não ficou frustrado, não, por você ser a segunda opção? Por só te chamar vamos chamar assim, Na na bucha, rua, na bucha. na bucha. Não só na bucha, porque não é chamar na bucha, talvez você entenda que é só num caso complexo, não era isso não. Era só chamar no horário que ninguém queria. Na bucha do horário. É isso aí. Você não se sentiu mal por isso? Vicentão, eu não consegui enxergar isso, cara. Porque a primeira oportunidade era R$60 pro plantão. Meu pai falou assim, o filho é longe, não faz sentido, Minas até lá, 450 km, um plantão por semana. Eu falei, pai, porque a geografia onde nós estamos não me permite crescer. Porque era um lugar mais rural. Eu falei, eu preciso sair. E o Marcelo falou comigo que a oportunidade é boa, para eu não focar nos números, porque lá tem potencial de crescimento. Então, eu não estava focado somente no horário ou quanto estava remunerando. Eu estava preocupado em mostrar resultado. De conseguir melhorar a minha qualificação técnica. E aí, falei, cara, por consequência, coisas melhores virão. Chico, o outro ângulo seria, o primeiro seria, não vale a pena, é longe, para só receber 60. Isso. O outro ponto de vista é, você vai aprender muito, na prática ainda vai ganhar 60. E ainda vai ganhar 60. Minha mãe teve essa visão. E a mãe falou assim, deixa ele ir, é uma oportunidade. Meu pai falou, então vai, filho, nós vamos te ajudar. E eu vim, e aí eu vim para ganhar R$60 pro plantão, Vicente. Eu vou falar um número aqui. Sabe quanto que eu fiz no meu primeiro mês?
Quanto? 8.900 e alguma coisa. Há 12 anos atrás. E tinha pessoas da unidade que ganhava 4 e já estava lá há tempo. Mas foi disponibilidade. Sabe o que eu falei, Vicentão? Até eu cortei um pouco aqui, mas eu falei assim, ó, me chama, se alguém não quiser atender, se alguém não puder, Aí eu comecei a fazer todas as negocinho aqui, falando um pouco além da anestésio, mas eu comecei a fazer tudo, tipo assim, Marcelo, eu vou ter que sair, Chicão, porque eu preciso. Aí eu ia, batia um atendimento e era uma profilaxia dentária. Aí batia um procedimento que era uma castração. E eu fui fazendo uma carteira de cliente. Isso aí foi a parte da clínica geral até chegar na parte da anestésio. Perfeito. E eu ficava assim dentro da clínica, cara, eu gosto de anestésio, eu gosto tal, mas já tem. Essa é uma dificuldade nossa, porque já tem esse cara dentro da empresa. E eu, no começo, eu não conseguia ver nada além do lugar onde eu tava, Vicente. Porque ali era o meu universo médico veterinário. E foi durante alguns anos, e eu agradeço por isso, uma grande oportunidade de crescimento como profissional. Só que eu não conseguia ver. E eu só conseguia ver. Ah, mas já tem 2 anestesistas. E agora? Como é que eu vou ser anestesista? O cardiologista é o Marcelinho, meu brother. O Marcelinho. Como é que eu vou ser cardiologista? Tá doido? Não tem nem passa. Marcelo, eu faço, mas eu não quero nada, não. É tudo seu, mano, cardiologia. Então a gente fica com essa limitação de inserção no mercado. Só que quando eu me inseri no mercado e fui fazendo anestesia no plantão, surgiu um plano de saúde que remunerava e tal. Cara, eu vou te falar, Vicentão, fiquei meses sem receber num plano de saúde. Só que sabe o que aconteceu? Eu tava ali tendo a oportunidade de conseguir fazer e executar. Aí eu fui ganhando o mercado. Porque tinha gente que chegava na clínica que não era da clínica, mas via. Ó, Francisco, anestesia. Um dia, ô Francisco, cara, tô precisando de alguém que faz uma anestesia aqui, na Marechal Campos. Eu vi que você tá anestesiando em tal lugar. Tem como você vir, passar o seu contato? Opa, indicação. Falei, cara, eu vou. E aí comecei a ter mais oportunidades, mas existia uma linha de crescimento, existia uma linha de aperfeiçoamento, existia um prazo para que isso pudesse acontecer. Mas uma coisa eu tenho certeza, Vicente, se a gente tiver... Eu não tive, foi no acaso, eu lembro de que você falou da coxa de retalho, que vai acontecendo na vida da gente. Hoje eu olho para trás o filme e falo, cara, se eu falasse com o Francisco de 12 anos atrás, provavelmente eu encurtaria o tempo, erraria menos, seria um GPS para a vida, né? Olhando no passado. Mas na época não tinha muito isso, foi acontecendo, Vicente. Aconteceu uma oportunidade, mas o que gerou as oportunidades foi, principalmente, mais do que qualidade técnica, que eu acho que isso é o mínimo que um profissional tem que ter, qualidade técnica, mas o relacionamento, cara. E um negócio genuíno, relacionamento de verdade, sabe? De estar à disposição para ajudar, de ser equipe. Eu nunca me vi, tipo assim, eu sou um cara que vou num lugar e presto serviço. Eu chego já entrando pra equipe, mano. Eu falo, cara, como é que eu posso ajudar? Às vezes eu vou pra anestesiar, mas chega lá, tem um outro caso, uma emergência, um paciente parando, eu vou lá. Não fui chamado para aquilo, mas eu quero estar ali para ajudar e é porque eu gosto, não é porque eu tô querendo somente o resultado de alguém ver que eu tô fazendo algo. Não, o reconhecimento ele vem por consequência, mano. Uma vez o Vicente fez um Reels que ele trazia justamente essa questão aí, onde ele falava assim: você quer ser o número 1 da clínica e não se comporta como tal. Isso aí. Você chega, faz o exame, um pré-laudo e partiu o quanto mais rápido possível. E ele falou: tá errado. Você vai chegar e vai chegar, tentar chegar um pouco antes, vai passar na internação, vai falar com todo mundo, vai cumprimentar, vai na secretária, dá oi, brinca, toma um café, e aí você vai fazer isso. Excelente. Então, as pessoas dedicam muito tempo para se formar tecnicamente, mas o mesmo tempo depois não é dedicado para ele criar relacionamento com os clientes. Ele entende o seguinte: uai, mas ele tem que me chamar porque o meu laudo é muito bom, a minha técnica é muito boa, meu paciente acorda rindo. Mas não é. A gente sabe que no mercado não é assim. Não é só, como você falou. Isso são pontos que você precisa entregar. É sua obrigação. Isso aí. Não é um bônus para o cliente te achar, nossa, né? É tua obrigação, teu compromisso com os pacientes, com a medicina veterinária. Com certeza. O que fica claro aqui também é que em nenhum momento você passa uma posição de vítima. Sim, eu até falar disso também. Eu vejo muita um olhar, não, isso aqui vai me ajudar para um próximo passo.
Ao invés de, nossa, isso aqui tá me explorando. Isso aqui tá me desvalorizando. Nossa, eu sou a segunda opção. Nossa, eu tava cansada, Ah, eu exausto, me tava pagavam mal, não cansado. me Nossa, reconheciam. você acredita que me Só ligaram me chamavam 4 2 horas da horas. manhã? Só me ligavam de madrugada. Em nenhum momento eu ouvi você falar isso. Isso não tem como ignorar, sabe, Não. Chico? Porque quando você mostrando a sua história, se coloca como cada passo é uma oportunidade, mesmo que seja num solo espinhoso, Boa. você dá o próximo passo. E cada passo que você vai dando, você vai se sentindo mais fortalecido, né? Isso aí, cara. Isso Mais aí, Vitão. fortalecido. Lógico que a gente não Boa. tá. Também não foi construído da noite pro dia, tem um tempo, tem uma jornada. Mas esse sair dessa posição de vítima é algo que precisa ser implantado dentro da cultura da veterinária. Porque eu Uhum. percebo que dentro da veterinária, vamos sair da anestésio agora, vamos falar sobre veterinária como um todo. Há uma cultura, não é a única, mas há uma cultura de vitimismo. É uma visão daquele que tá pagando X ou Y, Uma visão exploratória. distorcida, exploratória. Sim, Por sim. conta que a pessoa, né? Uma desvalorização, uma fala de desvalorização para justificar uma insegurança. O valor, ele é notado. E você passa a ser valorizado. As pessoas, elas buscam muito uma valorização sem uma entrega compatível, sem ser notada essa entrega, Vicentão. As pessoas, elas chegam no mercado achando que um diploma tem que fazer com que elas sejam apaixonadas. Poxa, mas é como assim? Eu recebo mensagens assim. Francisco, o mercado não tá fácil, cara. Eu tenho pós-graduação, eu tenho mestrado. Cara, eu não consigo me inserir. Porque as coisas básicas, as coisas humanas, calor humano, às vezes deixa de acontecer, Vicentão. Eu escrevi um livro e um dos capítulos é assim, ó, seja a melhor segunda opção. Seja a melhor segunda opção. Falando de veterinária, chegava um paciente para tirar ponto. Quem gosta de tirar ponto do outro colega que operou? Né? Às vezes vem 10 da noite. Cara, eu falava, mano, eu vou atender muito bem esse paciente, velho. Porque o dia que, às vezes, o Marcelinho talvez não esteja, eu tô aqui para ser uma opção de atendimento. E um dia o Marcelo foi para voltou só para especialidade e eu ainda tava na clínica geral e eu absorvi tanto cliente, cara. Porque eu era a melhor segunda opção. O dono da clínica não tava e falava, Francisco, tem um paciente tal que vai estar lá, você consegue dar atenção para mim? Eu falava, manda para mim como é que é o paciente, como é que é o perfil dele. Cara, porque tem cliente que ele é muito, muito cuidadoso, é muito preocupado, ele tem muito anseio com tudo que vai acontecer. Então eu pedia para entender como era o cliente antes de atender, para não destoar do perfil do cara que atende que tá com esse cliente há muitos anos. O cara não sentia essa diferença. E eu acolhia. Pô, sensacional. E esse resultado, ele foi sendo... isso que foi sendo plantado, a lei da colheita, a lei da semeadura, ela é muito real, Vicente. Você não planta abacate e vai colher abóbora. Não, isso não é papo de coach. Não é também, papo de assim, coach. né? É real. Não, é positivismo. Embora eu amo, que- embora eu amo um coach, né? Graças a Deus pelas vidas dos coaches que se dispuseram a ajudar ajuda as muito. pessoas É. a crescerem. Igual você foi o Marcelinho, né, falou, né? O segredo para você começar não é só a técnica, desenvolvimento pessoal, Isso aí. autoconhecimento, né? Isso aí também é muito importante. Você não entrega aquilo que você não tem. Aqui dentro da escola, nós ensinamos veterinários especialistas a se tornarem a primeira opção e a única ligação. E um dos caminhos é seja uma opção. Boa. A melhor segunda, terceira. a melhor- Seja opção, né? Segunda opção. Eu sou a melhor segunda. Mas já tem um, já tem dois, né? Vamos botar Boa. assim, poxa, aquela clínica, ela já tem um anestesista. Quando aquele anestesista não pode, chama um outro, certo? E quando o segundo não pode? Ah, não sei. Pô, seja ele. Seja o terceiro, Seja ele. É Feliz isso da aí. vida. Feliz da porque vida. depois você vai galgando o seu espaço Mas gradativamente. terceiro com comportamento de primeiro para Boa. que você possa ser visto. Isso aí. faz toda a Até diferença. a ponto da pessoa falar assim, como que eu não te vi isso ainda, né? O que Meu que você tá Deus, que fazendo? bom esse, né, cara? Trabalha bem. Né? Isso me fez lembrar um pouquinho, não quero fugir do assunto, né? Tem muita coisa para extrair de você, mas quando eu comecei a trabalhar, eu estava finalizando meu mestrado e eu fui chamada para dar aula de histologia na faculdade de medicina, em Colatina, né? Porque a professora que dava aula, ela
estava como coordenadora, então ela não ia mais ter tempo de dar essas aulas de histologia e me chamaram. E aí eu já estava, só faltava entregar os papéis, já tinha acabado o experimento, tudo. Eu aceitei e falei, não, é isso que depois eu escrevo daqui, eu quero trabalhar, gente, eu preciso trabalhar, chega de estudar. E eu fui para ser horista, como eu não tinha mestrado, eu ganhava como horista, só de graduada mesmo, então era muito pouco. E aí chegou um momento que eles falaram assim para mim, a coordenadora chamou da Faculdade de Medicina e falou assim, olha só, esse mês eu não vou conseguir te pagar todas as horas, Meu Deus. porque você fez mais horas do que é possível se Olha pagar. só. Porque eu dormia com o livro no peito. Você pode dar na farmácia? Posso. Você pode dar dali da medicina, eu peguei farmácia, nutrição, estética, fisioterapia. Você pode? Eu posso. Eu posso. Eu posso. Eu posso. No final, quando eu tinha 7 meses de empresa, 20 e poucos anos, eu fui chamada para compor a equipe de coordenação do curso de medicina. Olha que lindo. E eu era uma das 5 mais bem pagas da universidade. Olha só. Eu não tinha 1 ano de casa. Isso, inclusive, despertou muitos problemas de relacionamento com alguns colegas que se sentiram, né, assim, desprivilegiados, assim, poxa, mas eu tô aqui há muito mais tempo do que ela. Mas cada hora que eu trabalhei, eu dei o meu sangue. Eu dei o meu melhor. Eu dormia com o livro. E eu nunca imaginei que ia aparecer a oportunidade de ser coordenadora. Mas eles viram tanto afinco, tanto empenho, tanta garra, que eles falaram, é um sangue novo desse que eu estou precisando aqui para gerenciar. Eu trabalhei sábado, eu trabalhei domingo, eu trabalhei grávida, eu trabalhei no pós-parto. Em nenhum momento eu achei que estavam me explorando. Inclusive, quando precisei sair da instituição para poder vir morar aqui, a instituição fez tudo por mim. Apoiou. Que da hora. Foi assim, 100%. Ali eu colhi o resultado, Boa. sabe? Então, às vezes as pessoas não entendem porque algumas alcançam algumas coisas ou não. Você olha, às vezes, para uma oportunidade que você está ali, você trabalhando por 60, como se você ganhasse 600, que acho que era isso que você fazia. É isso aí. Eu não estava focado exatamente no que ia pagar, mas eu estava focado em conseguir dissipar meu nome, as pessoas verem o resultado e, inclusive, eu melhorar como profissional. Não tem como eu ficar melhor em anestesia se não for anestesiando, cara. Eu tenho que colocar a mão. Se eu coloco barreira, eu não tenho número. E eu gostava de ver meu paciente dormindo, meu paciente sem dor, e ele acordando bem, finalizou, isso é sangue, sabe, Vicente? Que maneiro, cara. Motivo, assim, colocava ele na baia lá, eu acho que vamos lá, como é que ficou? Não é pra aparecer, não, é porque eu tava tão feliz com o meu resultado que eu queria mostrar esse resultado para as pessoas. Claro. Detalhe, Vicentão, algo que eu fazia também não intencional, mas eu sempre gostei de ensinar o protocolo que eu tava fazendo. O cirurgião falava, cara, eu sei anestesiar já. O Chico fala tudo que ele tá fazendo. Cara, eu vou fazer MPA hoje, mano. Cara, estudei um caso, tal. Resultado maneiro com tal fármaco, sei lá o que. Vi um estudo e vou fazer esse protocolo. Espera pra você ver, ó. 7 minutinhos, dá uma olhada lá. Aí tá ficando legal. Agora eu só vou pegar o acesso muito mais fácil. Então, eu comentava a minha anestesia durante todo o procedimento e resultado final. Então, isso eu acho que inevitavelmente demonstra que você tem segurança no que você está fazendo, que você sabe o que você está fazendo e cria mais confiança nas pessoas em chamarem você para fazer aquele serviço. A gente mostra a sua paixão. Paixão, cara. O negócio, nada grandioso foi criado sem entusiasmo. Eu levo essa frase. Não tem como você ser o segundo plano e chegar lá assim, ó. Eu só olho e falar, meu Deus, só vou chamar porque não tem jeito, né? Não tinha ninguém. Você não é a segunda opção, você é a única opção porque não tem outra, né? Mas você não tá se comportando desse jeito. Entende? Mas eu tenho um ponto de dor aqui, porque acho que tá claro essa importância, né, do profissional ser protagonista ali, né? Enxergar mais oportunidade do que ficar na posição de vítima. Isso dá até um tema de live, o profissional protagonista. Boa, hein? Agora, não é fácil se inserir no mercado, né? Vamos colocar assim, não é a cada década que vai passando, o mercado vem ficando saturado, mais profissionais, a área da anestésio é uma área procurada. O que você notou, Chico, de mudança no mercado da anestésio nesses 14... Não, quanto? 14 12. era Marcelinho, 12? 12 anos. 12 anos. Vamos lá. Quando
eu iniciei no mercado anestésio, tinha uns anestesistas trabalhando, mas não tinha tanto anestesista trabalhando, Vicentão. Eu vejo o seguinte, existem unidades hoje estreitando laços com anestesistas. Você vê que isso melhora muito a vida para quem você fornece serviço. A unidade que vive a experiência de ter anestesista, que tem bom resultado e que tem disponibilidade, é uma forma de abraçar. Porque é uma área que um profissional não capacitado, ele impacta todo o ecossistema, cara. Você entende? Um erro do anestesista custa uma vida. E todo mundo tem medo de perder a vida do paciente. O clínico geral que indicou, o cirurgião que está operando, toda a equipe, a família. Então, o anestesista, ele também é uma peça fundamental dentro do ecossistema. E precisa ser enxergado isso, esse real valor do anestesista. Quando ele consegue transmitir essa segurança, que a pessoa fala, cara, é fulano que vai anestesiar, o cara é bom, né? A gente sabe que isso faz total diferença para o cara conseguir ganhar espaço. Só que na época não tinha tantos profissionais, então você capacitava, você tinha um bom relacionamento, você entrava facilmente. Só que hoje vai ficando cada vez mais pessoas que estão entendendo o mercado, entendendo essa necessidade. Mas, por outro lado, abre clínica, tem gente com mais cachorro, porque senão pararia, né? Fecharia e ninguém mais se especializaria em anestesia. Eu acho que o desafio é muito mais profissional. Então, não aceita armador. Armador acabou. Aham. Hoje é profissional qualificado, que tem bom resultado, tem um relacionamento maravilhoso. O cara tem que ter o plus, do plus, do plus. Mas eu entendi, mas olha essa só. matemática aqui, a gente já fez até num evento que a gente fez. Tem mais clínicos gerais, especialistas abrindo clínicas e precisando de anestesistas do que anestesistas se formando. Então, na curva, Então, na curva, e tem mais pessoas pegando PET, né? mas Também só tem o isso. pet, o mercado cresce, né? Vai É. uma expansividade. Não, há isso. Mas, lógico, há um anestesista que é seguro, ele já tem um espaço no mercado. Beleza, ele enxerga, né, onde ele tem uma visão ali do mercado. Mas nós estamos falando de um profissional que ele terminou a pós-graduação dele, ele não tem tanta experiência ainda, tá? Não Boa. tem. Ele sabe anestesiar, mas ele não tem tanta. E a única coisa que ele enxerga para conseguir entrar no mercado é: vou cobrar mais barato. E aí nós Você vamos. vê isso? Não, eu não vejo como. Acontecendo? Ah, não, isso acontece. A precificação sendo uma das formas de entrada. Por exemplo, existe pessoas com baixo recurso. Existe pessoas com baixo recurso que ainda pegam um animalzinho na rua. Então, o profissional que é completamente inflexível nessa parte, ele gera uma oportunidade porque é muito flexível. Porque não é que a pessoa não quer pagar algo que ela veja mais valor, é porque ela não tem nem condições. Então, existe uma margem dessas pessoas que vão ser menos exigentes com a qualificação do profissional que vai pagar por esse profissional mais barato. E às vezes isso é uma forma do cara se inserir no mercado, Vicente. Mas vamos falar sobre aqui então precificação. O profissional vai entrar. Quanto que ele deve entrar? Ele vai cobrar o quê? Quanto? Como? Existe um número? Ele vai olhar para o mercado e ver. Que eu posso dizer para você como é na imagem, tá bom? Certo. Sabe como é na imagem? Na imagem é assim, na maioria... Na imagem como eles fazem, né? Assim. Diagnóstico por imagem de profissionais que eles não estão preparados para começar um serviço volante, fixo, profissional, Certo. tá? Eles começam o modo intuitivo. Eles olham no mercado e veem assim, nossa, o mercado, o menor cobra, eu vou dar uns números aleatórios, tá? O menor cobra 150, o maior cobra 250. Eu vou cobrar 140. É assim. Então ele olha o que cobra menos e puxa um pouquinho para baixo. Aí às vezes ele, não, eu também não vou ser. Porque também ser o mais barato é ofensivo, né? Nossa, aquele lá cobra tanto. Então os próprios veterinários já começam a fazer bullying com quem cobra barato. E ser o caro também parece que é errado dentro da veterinária. Nossa, aquele veterinário é muito careiro, né? Então tem aqueles também que eles vão ficar... Mas não, se tem alguém que cobra 150, eu vou cobrar os 150. Ele vai ficar sempre dentro da margem menor. 160 no máximo. Né? Então ele vai ficar ali. Na anestésio, como você enxerga a precificação? Qual que é o caminho da precificação de uma anestesia?
qual caminho eu faria hoje, Vicentão, para entender melhor a precificação e, além da precificação, como se posicionar no mercado, porque a pessoa, às vezes, ela fica dentro da faculdade e ela não entende a realidade do mercado. Ela fica na pós-graduação, ela não entende a realidade do mercado. Num ambiente hoje que nós estamos lotados de especialistas, é a oportunidade de você acompanhar um. Então, nós fazemos o que hoje? Dentro da CV Fernandes. Você vê isso acontecendo, Vicentão, que a curva de aprendizado, inclusive, é outra. A profissional que ela entra dentro da CV Fernandes e ela acompanha a rotina anestésica, ela acompanha na rotina de imagem, ela acompanha na rotina cirúrgica, ela intencionalmente ela consegue ver tudo que está acontecendo. Só para posicionar o pessoal, que é a sua empresa. Isso, a CV Fernandes é uma empresa de anestesia, a parte anestésica e de cirurgia. Mas voltando na parte de anestesia, como acontece, Vicente? Essa nova fase de trainees mudou muito de qualificação. Sabe por quê? Antigamente, o veterinário ele não queria passar conhecimento. Não. Ele falava, cara, eu me especializei, saí daqui, fui para São Paulo, paguei tanto de pós, sei lá o quê. Qual protocolo você usa pra você dar? Vai fazer uma pós-graduação, irmão. Ele quer saber como é o protocolo? Aqui, ó, tira até essa etiquetinha aqui pra não saber o que é. A mistura é minha. É o código mágico aqui que ninguém vai saber. Era isso. Em todas as áreas. O cirurgião era assim, nutricionista. Não, marca comigo. Eu falo aqui. O paciente tem insuficiência pancreática exócrina. Um dia eu perguntei pra pessoa, não, tem que falar comigo. Eu falei, não, só pra trocar ideia, eu vou te jogar no teu colo, calma. Não é minha especialidade. Mas as pessoas, elas barravam, o cirurgião operando assim. Então tinha muito isso de esconder. Cara, só que as pessoas entenderam o seguinte. O profissional de alta performance, que ele quer crescer, ele não consegue crescer somente com seus 2 braços. Ele precisa ter mais braços junto com ele. Então, é a oportunidade para o especialista parar de ser egoísta no mercado dele e crescer a sua empresa e se entender como um negócio. E, por outro lado, é a oportunidade de quem não tem experiência de mercado acompanhar esse cara. Ser uma mão que ajuda esse cara. Porque aí sim, a gente consegue tanto aprender a precificar, entender como o cara cresceu no mercado. E tem muita gente boa no mercado que, se conseguir um trainee, que tem sangue no olho, com vontade, cara, ele fala, meu Deus, eu carrego esse cara comigo pra onde eu for. Então, essa é a oportunidade do cara acelerar essa curva, pra entender precificação, Vicentão. Acho que é o melhor caminho. Pra você não ser o cara que nem muito acima e nem o cara que é muito abaixo, mas entender uma realidade do que pode ser cobrado. Entender realmente a rotina, o que significa ganhar X por aquilo que ele vai prestar. Isso aí. Porque quando ele vai entrar, ele até acompanhou aqui, fez ali, mas uma coisa é a responsabilidade está nas tuas mãos, a cobrança está sobre você, o horário está ali. Então, a realidade da faculdade, por mais que a pessoa tenha feito uma residência numa universidade federal, da referência, quando ela cai no mercado, é um chute na bunda, assim, vamos É dizer. isso aí. Cara, eu tenho tanto currículo, estudei tanto. E aí, se o cara se vitimizar, irmão, ninguém me aceita, tá tudo fechado. Meu filho não vai fazer medicina veterinária. Cara, ele só precisa ter um conselho do Vicente. Que vai ajeitar a vida dele, vai entender que o negócio é bom, né, Vicentão? Olha, da veterinária, gente, ela é muito abundante, ela remunera muito bem, ela tem muitas oportunidades. E eu fico muito feliz porque eu acompanhei a sua jornada e eu fico feliz agora você falando da sua empresa, né? Da sua equipe de E eu trainees. agradeço, Vicentão. Tá? Porque eu inclusive, eu sabia que você era um solo fértil e eu semeei isso em você porque eu precisava resolver um problema meu. Então, porque esse problema que eu vou falar para você agora, para você que está me escutando aqui, tá? Para você anestesista, esse problema pode ser uma ótima porta de entrada para você conseguir novos clientes, tá? Eu tenho um centro diagnóstico. E esse centro diagnóstico, ele é um centro que ele volta... Eu trabalho, eu faço raio-x. E eu tenho que sedar alguns pacientes. Eu faço tomografia. Todos precisam ser sedados. Eu faço punções intervencionistas. Eles precisam ser sedados. Endoscopia. Eu faço endoscopia. Eles precisam ser sedados. Aí o que acontecia? Eu comecei a chamar volante. Chama um volante, aí ele ia. Chama um volante, ele ia. Só que o meu centro, ele tem uma demanda alta. Foi aí que, numa das vezes, eu chamei você foi, atendeu, e aí eu vi o seu esforço em atender. Mas eu também enxerguei, não,
Chico, você não... Eu não te falei isso, né? Mas eu vi. Você não consegue resolver o meu problema. Aí eu cheguei para você e eu te perguntei, Francisco, quantas anestesias você consegue fazer? Foi. Não foi? Foi isso aí. E isso gerou um gatilho. Porque na nossa cabeça, como outra pessoa vai anestesiar no meu lugar, meu irmão? Meu paciente? Porque, cara, eu faço o protocolo perfeito. Será que essa pessoa vai conseguir? E aí a gente entende o seguinte: uma pessoa aprendendo na pós-graduação e uma vez por mês, pegando um pouco de conteúdo, no outro mês, pega mais um pouco de conteúdo. Quando vai chegando no final, até esqueceu o início, cara. Exatamente, não juntando tudo, não Teoria junta. sem prática Solto. é perda de tempo. É, Se o cara é solto. cara. Eu aprendi com uma pessoa a teoria do bote, né? Do bote. Se você rema só de um lado, mano, Uhum. você não sai do lugar. É teoria e prática, teoria e prática. Só que quando eu trago essas pessoas para o mundo da prática, aplico teoria, e elas foram fazer pós-graduação, foram se especializar, essas pessoas, eu falei, caramba, elas estão muito melhores do que eu quando comecei, porque eu comecei com muito mais dificuldade, eu tive que desbravar, eu ia na pós-graduação e eu não tinha esse suporte. De um anestesista, vem aqui, Francisco, acompanha, lembra como é que era no início? É tudo meu, não ensino pra ninguém. Aham. Agora, quando a gente vai lá e conversa com a pessoa e coloca a rotina na mão e faz junto, a pessoa, ela acelera o crescimento. A curva de crescimento é assim, Vicente, ó. Sim. É uma loucura, cara. Eu falei, nossa, isso é possível. E eu disse que é para você é uma oportunidade que está nos assistindo aqui, porque além das clínicas, além dos hospitais, os centros de imagem, eles também são clientes potenciais para anestesistas. Só que dependendo do tamanho do centro, só um anestesista não dá, porque precisa estar atendendo com outros, né? A demanda é alta, Sim. a capacidade operacional é limitada. Foi por isso que eu fiz essa provocação. E eu já trabalho com programa de trainee, inclusive eu formei vários profissionais, já tem década, mais de década. Então, eu fui e introduzi. Mas se eu chegasse para você também, de repente, e falar assim, não, Chico, olha, vamos montar uma equipe. Equipe? Não, equipe não. Como assim, equipe? Né? Eu tenho que fazer minha anestesia, sou eu que anestesio, os clientes confiam em mim, eu realmente confio em você, eu estava confiando em você. Mas aí eu botei aquela semente, quantos você consegue fazer? Aí você, não, eu consigo fazer X. Eu falei, certo, maravilha. E se aparecer mais 50? Se aparecer mais 50, talvez se encurtar um pouco a agenda, eu me deslocar daqui para lá. Aí eu acho que eu consigo absorver. Vem fundo, vem cá. Eu vou conseguir, cara. Bota mais 30, você chegar aí a 350 anestesias. Cara, 350 não é possível, cara. Eu não dou conta. Falei, não, então calma, pensa nisso, vem cá, porque depois a gente vai ter que dar um próximo passo. Porque você agora vai precisar começar a treinar pessoas. Isso aí. E hoje, você resolveu uma dor minha. Que agora eu tenho uma equipe dedicada, com horários exclusivos, onde qualquer horário que eu preciso, a gente pode sedar um paciente. Mas por quê? Porque você se abriu a um programa. Então, já quero aproveitar, e além da dica de você conquistar um cliente, para você anestesista, também quero abrir os seus olhos. Quantas anestesias você consegue fazer num mês? É 100? Imagina você fazendo mais 50. Vai jogando mais 50. Qual que vai ser o limite? Você vai perceber que vai ter um limite. É possível fazer mais? Mas não sozinho. Sim. Então, E às vezes a pessoa, ela tá olhando naquele... Não, ela tá num limite. Mas tem mês que é bom, tem mês que é ruim. Ainda não dá para dividir com outra pessoa. Mas não dá justamente porque não tem a outra pessoa. Por quantos nãos falou? Quantos encaixes que não deu para fazer? Sim. Né? Ou quantos plantão que... Não. E aquela pessoa poderia estar. Então, o volume... Você, às vezes, espera ter volume suficiente para ter alguém. Mas é ter alguém para aumentar o volume. Boa. Porque muitas vezes, se você espera esse volume chegar, ele chegou, você morreu,
tanto trabalhar, esgotou, perdeu o paciente porque estava cansadíssimo, esgotado, não dormiu, e aí começou a perder paciente por distração, porque o corpo, ele não é uma máquina. Sim. E até as máquinas quebram. Até as máquinas dão defeito. Então, você está cansado, está com sono, tá distraído, você pode começar a não entregar mais, e aí você realmente vai perdendo espaço, vai... Então, você esperou chegar no limite para... Ah, então agora... Mas aí você está tão cansado até mesmo para treinar alguém, com disposição. E Sim. eu vejo muita gente, assim, numa preocupação. Queria ter a sua opinião sobre isso. Na imagem a gente já sabe sobre... Não, eu vou pegar já quem está formado. E quantos imaginologistas a gente não formou que veio direto da clínica e nunca tinha feito um curso de ultrassom. E hoje trabalha e é um dos melhores da equipe. Então, na anestésio, o que você acha que a pessoa ela precisa? Vai formar uma equipe. É melhor ela pegar alguém já capacitado ou ela capacitar essa pessoa? Nossa, capacitar, com certeza. Capacitar alguém, pelo menos a experiência que eu tive na equipe. Tive profissionais bons também, já capacitados, mas são pessoas que já estão no mercado, com vícios do mercado, e é muito mais difícil você implantar uma cultura nova. Quando vem a página em branco, você desenha a cultura com muito mais facilidade. Cultura, Chico. Cultura. Mas aí... Explica cultura, Explica Chico. O que é cultura? Porque Isso pouco é falado na veterinária. é muito pouco. Explica cultura. Cara, hoje uma cultura que ela flui bem em qualquer lugar é aquela cultura da pessoa que ela é sempre feliz. O problema ficou em casa, cara. Quantas pessoas chegam em casa, chegam no serviço, às vezes, com tudo aquilo que ela traz de bagagem do que ela viveu e ela coloca isso no ambiente. O colega de trabalho, ele pode até não falar, mas ele não gosta de ouvir suas reclamações o dia todo. Então, o primeiro passo, a cultura é o que tem de problema lá fora, não entra aqui dentro. Aqui nós estamos para servir. E quando nós estamos servindo de que forma? Feliz, alegre, com energia. Tem dia que é normal, tem dia que o Chicão tá cansado. Mas, cara, eu chego no serviço, eu mudo. Eu chego na empresa, eu mudo completamente. Eu posso ter tido um problema, sei lá, que for. Dentro da unidade clínica, meu irmão, o dono do cachorro não tem nada a ver com isso. O recepcionista não tem nada a ver com isso. Então, essa parte de energia agradável e positiva, cara, todo mundo tem que estar nessa sintonia. De ajudar o próximo. Mas ajudar de forma genuína, tem que ter isso dentro da cultura. De fazer o melhor o tempo todo. Independente da situação do meio, cara. Não se contaminar quando alguém tiver com problema. Porque acontece o seguinte, uma laranja podre contamina as outras. Mas se as outras estiverem blindadas, meu irmão, eles pegam aquela laranja podre, ou ela vai dar certo, ou ela não vai aguentar e ela vai sair. Vai sair. Ela vai sair. A cultura, então, é um conjunto de ações e pensamentos que são empregados dentro daquela empresa, né, dentro daquela equipe, dentro daquele serviço, que é a marca, é a forma de... Aqui a gente trabalha desse jeito. E aí, o que é legal da cultura? A gente fala muito isso. A cultura muito bem implementada, ela expulsa a laranja podre. Expulsa a laranja podre. Ela não aguenta ficar. A Isso aí. própria cultura expulsa. Ela quer sair, porque ela não suporta aquilo ali. Ela fica inadequada ali. Então, Encaixa Mas espaço. filtra, Você quer né? saber o que é o mais assustador? Vou falar agora. É extremamente assustador. Mas existem muitas laranjas podres que não sabem que são podres. E eu vou te explicar como. Sabe o que é? Vamos traduzir uma laranja podre. A laranja podre é aquele profissional que ele, quando senta numa rodinha de veterinários, ele está falando mal. Ou do cliente, ou da profissão, ou do colega. Quando ele... Se às vezes ele não está falando, ele se cala ouvindo. A laranja podre é quando ele fica fazendo reclamações para pessoas que não resolvem o problema. Não busca. Não é quem vai resolver aquilo. Vou dar um exemplo? Vamos dar um exemplo? Vamos então. Então, imagina que a equipe anestésica está lá, ela chega para anestesiar e
tá sem equipe. Vou dar vou fazer um caso bem assim. Acabou a equipe. Tá sem equipe. Ninguém notou que tava acabando, não repuseram material, nem fizeram compra. Aí tá sem equipe. Aí o profissional chega, aí tá lá a servente, a auxiliar de limpeza, tá limpando. Aí ele vai lá e se queixa pra... Gente, eu tenho uma anestesia pra fazer agora. Ele tá sem equipe. Esse povo é muito desorganizado. Que povo desorganizado. Mas que absurdo é esse? Aí a moça da limpeza tá fazendo lá. Às vezes ela não tá falando, ele não tá falando direto, mas ele tá falando alto. Vai lá vai lá reclamar na recepção. Aí ele vai lá na recepção e fala, olha, explica aí que a gente vai ter que esperar um pouco, porque a gente vai ter que comprar. Você acredita que tá sem lá? E aí ele começa a fazer essas reclamações, só que ele tá pulverizando as reclamações. Quem é o responsável por repor o estoque? Entendi. Quem é que precisava ter olhado para isso? Tem uma pessoa? Tem uma pessoa. Quem é? Quem é? É isso aí. É o supervisor, é o dono aqui do negócio. Vai lá nele. Vai lá nele. Lano, fui anestesiar agora. Não tá sem equipe. E vai aonde? Preferencialmente, um lugar onde tiver só ele. Só ele. Vem cá que eu posso conversar com você? Não se joga isso na frente de todo mundo. Não se fala isso na frente de todo mundo. Não se desabafa na hora do café, gente. Não se desabafa. Aí chega pra fazer o lanche. Cara, eu já passei por uma situação horrível, como que é desorganizado. E aí isso é uma laranja podre. Só que a pessoa acha que ela não é. Não, ela acha que o problema é do hospital. Ela só está reclamando da realidade dali, do lugar da onde vem o dinheiro que ela compra a comida dela. É o conceito de time que a gente falou, né? Tô vestindo a camisa do time, tô junto com o time, ou tô aqui só pra fazer o meu e sair fora. Então, cultura é tudo que se fala, tudo que se vê e como se age na frente e por trás das pessoas. Boa. Isso é cultura. E o dono da empresa precisa cuidar dessa cultura. Aí, quando a gente vai falar de formação de equipe, quando a gente vai falar de formação de equipe, realmente, você pegar um profissional com menos experiência e bagagem, é mais fácil moldar a cultura. Porque o conhecimento técnico, você vai baixar o artigo, você vai fazer um treinamento de anestésia, você vai definir as doses, vai fazer o protocolo, você vai definir o processo todo. Depois que você domina o processo, você vai só se aperfeiçoando. Sim, com certeza. Então, uma das dificuldades, eu acredito, na cultura são as pessoas que elas estão em várias unidades. Porque ela vai na unidade A, é uma cultura. Ela vai na unidade B, é outra cultura. Uhum. Ela vai na C, outra cultura. E se ela não se perceber, ela não se blinda. E ela começa a se parecer um pouco com A, B e C. E ela forma um caráter, forma uma pessoa que ela não parece com nenhum dos... Parece com um pouco de cada um. E fica uma bagunça na mente da pessoa. Então, essa é uma dificuldade. A pessoa que roda, ela ter bom senso de saber o que ela deve ou não deve colocar na sua formação. Eu lembro que o Marcelo, quando eu comecei, ele falou assim, Francisco, todo mundo aqui da equipe tem um lado bom e um lado ruim dentro dessa empresa. Você vai fazer o seguinte, aquele ali, ele é um cara que se comunica com uma maravilha. Ele é um cara que tem mais cliente, inclusive. Mas, você não vai copiar ele completamente, porque esse ponto dele não é legal. Aquela ali, metódica, estuda pra caramba. Mas, cara, comunicação, nossa, é difícil. Então, aquilo, porque nós temos uma relação de amizade, Marcelo. Eu falo que assim, foi um paizão pra mim, né? Não, e até hoje, eu tenho um carinho especial por ele, cara. Pra você que tá assistindo a gente aqui, e o Chico tá falando do Marcelo, o Marcelo gravou um podcast com a gente sobre cardiologia. É só você procurar aqui na Spotify, no canal do YouTube, que você vai encontrar, tá? E foi um bate-papo tão gostoso quanto esse. Ah, que massa, cara. Então, o Marcelinho me deu essa dica, aí eu ficava observando. E cada um tem algo de valor, Vicente. Tem algo bacana que você aprende, mas tem coisas que você não tem que carregar pra você. Porque tem coisas que vão atrapalhar seu crescimento. Então, saber peneirar isso ajuda, porque quando o profissional chega no mercado, de início, ele é esponjinha, cara. Esponjinha. Cara, depende de onde ele cai, ele vai ter sucesso. Depende de onde ele cai, ele vai estragar a trajetória dele. Então, blindar isso é importante. Eu sou cristão, antes de tudo. E aí, eu vivi uma mudança há 3 anos atrás. Numa real conversão, onde eu conheci Cristo. Cara, eu acredito que ali muitos dos meus valores mudaram. Então, existe uma blindagem. Eu falo, cara, como Cristo agiria?
ele agiria de que forma nessa situação? Então, Francisco, de 3 anos pra cá, é totalmente diferente, velho. Aham. Porque Cristo entrou na minha vida, ele arrancou um monte de podridão que tinha. A gente não é perfeito. Se a gente fosse examinar, a gente é cheio de defeito. Eu falo, a gente não tem nem capacidade de se examinar completamente, porque é Não. o próprio Deus que nos mostra o que há de ruim em nós e que precisa É. ser tratado. Então, eu pergunto pro Senhor, o que eu preciso mudar em mim para que eu me pareça mais contigo? Então, essa mudança, aí sim, eu falo, se o pessoal mudasse, convertesse para esse lado, meu irmão, aí Aham. tudo seria lindo e É maravilhoso. que você tem É, uma única direção, tudo aponta para Cristo. tudo aponta para Cristo, muda tudo, É, cara. Muda pra realmente tudo. muda. Nós Essa foi também a somos melhor cristãos. mudança. Sim, E aí nós eu falo somos sempre também para o cristãos. Vicente assim, o que tem de ruim é meu. É isso aí. Agora, o que já tá de melhor é bondade de Deus, Deus. misericórdia, Espírito Santo trabalhando na minha vida. Não sou eu, entende? Quero Isso que não é mude. a minha natureza, né? É. Isso aí não veio de mim, isso foi transformado, foi tocado e mudado, né? E é o que eu peço realmente. É lindo, né? É lindo, né? Deus ele é onipresente, onisciente, ele é maravilhoso. E a gente foi para precificação e foi para equipe. Vamos. E aí, os anestesistas, eles vão chamar de. Eles recebem muitos convites de parcerias. No seguinte sentido, né? Aí tem um dono de clínica. Ô, vamos fazer aqui uma parceria, você vira meu anestesista. Quanto que é sua anestesista? Porque isso está ligado com precificação. Quanto que é sua anestesista? Sua anestesia? Poxa, rapaz, eu tenho um volume aqui, eu preciso todo dia. Bom, tem como você fazer aí um precinho especial e aí a gente começar a trabalhar junto? Então, Não, você- e aí, Chico? não, deixa eu só completar. Como, Chico, que você faz para identificar se uma parceria, um pedido de parceria, ele vai ser frutífero, Certo. onde mesmo que você flexibilize, ele tem perspectiva de crescimento ali, ou se vai ser uma baita de uma barca furada? Cara, existem vestígios para você entender se é uma boa parceria ou não. Os ideais batem. A estrutura é legal. Como que cuida o médico veterinário dos pacientes? Como que é a linha de atendimento? Como que está a internação? O que tem no centro cirúrgico? Então você começa a observar se aquilo ali realmente está em prol de entregar qualidade, de ser bacana, porque se esses ideais se baterem, pô, quem é a pessoa? Como que é a pessoa? Conversa com ela, entende sobre o que ela tem de visão do negócio. Ou se ela só quer alguém que quer pagar barato para essa pessoa fazer o serviço. Não, ela tem valor alinhado, cara. Nossa, que bacana, a estrutura é top. E às vezes ele tem uma precificação que ele já tinha de um anestesista anterior, ou que ele já praticava, e que talvez se ele mudar de forma abrupta, vai ser difícil de acontecer. Então, peraí. Aqui é um lugar onde vai ter recorrência, tem volume, ideal é maneiro, a cultura é da hora, pô, tem tudo para ser legal. Talvez o preço ele não vai ser a principal barreira. Eu falar, não vou fazer. Eu falar, cara, vamos tentar chegar num preço aqui que seja saudável, onde a equipe consiga ter lucro, né? Que você consiga fechar os serviços e você conhece o meu trabalho. E aí nós passamos a fazer um serviço de conscientização de valor do trabalho que a gente entrega, para eu não causar uma barreira nessa primeira oportunidade. Sim. Depois a mudança ela vai acontecendo. Depois que Vai ele vê conscientizando. valor, e aí você vai reajustar, aí ele já não. Não. Já flui melhor. Claro, vamos. Pô, faz sentido, Francisco, Faz verdade, sentido, né? Essa anestesia aqui ela é mais demorada, é um procedimento complexo. A gente trabalha com anestesia loco-regional, né? Um negócio bem qualificado. Só que eu preciso fazer um ajuste aqui. Ele vai mais tranquilo. Agora, se eu chego lá e já... Não, meu preço é... Aí eu causo a primeira barreira e deixo de ter essa primeira oportunidade. Chega no espaço, tá tudo desalinhado, a cultura é ruim, eu olho o espaço, não tá legal, o jeito que as pessoas convivem lá dentro, o ambiente é pesado, Vicente. Aí eu já nem faço esforço, né, Vicente, para fazer parte daquela equipe, entendeu? Então tem uma análise completa de um cenário para ver se vale a pena aliviar um pouquinho no preço e poder entrar. É muito comum a gente ver, a pessoa tá ali, ela tem um clientaço que ela chama de cliente, aí que clientaço é esse? Aí quando você vai ver, na verdade são só números. A pessoa não está aguentando mais, porque recebe algumas mensagens muito agressivas, o pagamento
ele chega em 30, 60 e 90. No terceiro mês, ele está recebendo o resto do final do primeiro. Tudo Mas, bagunçado. e ele tá ali, preso nisso, porque ele... Caraca, são 30 exames, são 30 procedimentos. O que você fala para esse anestesista? Assim? Um cara que tá preso nesse... É que ele foi ali, assim, ele não sabia olhar para a cultura, ele não sabia olhar o ambiente, ele viu a oportunidade do número e se enfiou nisso, como ali talvez gera já um volume muito grande, obviamente ele não foi buscar nada muito fora. As pessoas fazem isso. Fica acomodado naquele lugar. Agora, aí ele se olha e fala assim, eu não aguento mais, esse lugar é tóxico. Cara, é hora de sair. Lugar tóxico que você não tem... Porque eu falo que é quase que a nossa segunda casa, né? O trabalho. A gente passa muito tempo no trabalho. Eu vivi já ambiente tóxico que... Olha só que louco, Vicentão. Eu não conseguia me ver fora de um ambiente, um dos ambientes que eu conheci. Porque era isso, era número. Eu falava, cara, mas é importante, porque eu tenho meu filho, eu tenho as contas. Isso, E aí, cara, como é que eu vou fazer? Você fica preso do que você já tem de custo na sua vida, com aquele lugar que ele paga esses custos. Mas a sua saúde mental tá destruída. Mas e aí, qual o primeiro passo para ele sair sem esse... Amanhã não tenho mais esse dinheiro. Ele tem as contas para vencer. Qual seria o primeiro passo para ele estar saindo desse lugar? Ele não sai do zero porque ele já tem contato. Ele não sai do zero porque ele já tem experiência de trabalho. Então, ele não sai do zero. Cara, eu saí de um lugar pro outro e eu vi minhas coisas triplicarem. Uhum. Mas foi assim, foi instantâneo, tá, Vicente? Foi de um mês pro outro. Mas eu caí em um lugar que tinha possibilidade. E eu conheci alguém lá de dentro. Eu falei, "Ô, tem oportunidade aí, não, cara? Aham. Tô pensando que eu tô precisando mudar de ambiente, tô querendo... Aham. Ah, você, cara? Não, toca pra cá. A gente consegue sim. E eu entrei em um novo ambiente e teve crescimento. Agora, o negócio é o seguinte. Você tá dentro do ambiente tóxico, mas se você está tóxico igual... vai ser mais difícil você conseguir oportunidade fora de crescimento. Então, você tá no ambiente tóxico. Cara, mais fácil se destacar em ambiente tóxico cheio de problema, velho. Onde todo mundo reclama e você só agradece, você tem um negócio diferente. Onde todo mundo reclama e você tá lá fazendo com entusiasmo, é muito mais fácil você se destacar. Uhum. Se tá todo mundo no nível topzera, você fica ali, é mais difícil as pessoas te enxergarem. E eu observei isso. Em um lugar onde todo mundo reclama, onde todo mundo entrega a média, você cresce com mais facilidade. E pessoas me enxergavam. Então, não é só um passo, é uma coisa que você vai construindo ao longo da vida. Mas exige um esforço. Esforço, intencionalidade. E aí eu falei num podcast que a gente trouxe sobre precificação. Foi precificação, tá aqui também. A gente já foi até liberado esse podcast. E eu falei assim: e aí, é mais fácil cobrar R$10 mais barato ou ter que se comportar e dar o melhor para cobrar 10 mais caro? Porque não é fácil cobrar 10, não é só chegar e cobrar 10 mais caro. Exige de você, peraí, se eu estou cobrando mais caro, eu posso me comportar como mais barato? Sim. Isso exige, então é cômodo. E aí, às vezes, a pessoa prefere enfrentar a conta com números pequenos no final do mês e seguir no baile da reclamação do que agir para ela. Não, eu quero ter comportamento, ação, quero saber como conversar com o cliente, quero saber como negociar, quero saber como entregar melhor, quero saber como fazer mais. Isso aí. Porque eu quero cobrar, eu quero ser o que cobra mais caro. Ser o que cobra mais caro não é um número, é atitude, é comportamento. Técnica, sim. Se você é muito inseguro, se você não entrega, se você não se posiciona, realmente seu lugar é de aprendiz. É como falou, vai estar na equipe com alguém, vai estar como trainee. Isso aí. Realmente, não é querendo tirar o lugar né, ocupar um lugar que não é ainda o teu momento, mas se você já está seguro, né, atende ali 90%, 80% da demanda. Todo profissional, por mais experiente, ele ainda vai encontrar um caso que ele vai falar, cara, eu não sei por onde começar aqui. Sim. Então, assim, as inseguranças, os momentos de dúvida, de incerteza, vai ter para independente da idade, né? Erro, todo profissional erra, independente Sim. da experiência. Mas você tá ali, tá se sentindo confiante que você consegue resolver 80% da demanda, por que você vai cobrar mais barato? Porque você não precisa entregar comportamento de R$10, R$20 mais caro. Sim. Então, é isso exatamente o que você está falando. Num ambiente tóxico, num ambiente que todo mundo é média,
Você tem possibilidade de destacar, mas o que você precisa fazer para se destacar? Você precisa ser diferente, cara. Ser diferente. E isso é essa intenção de buscar o ser diferente e como ser diferente. Porque às vezes a pessoa não sabe nem o que ela precisa mudar dentro dela. E aí, está do lado de uma pessoa que tem resultado, ninguém vai procurar conselheiro de casamento com alguém que se divorciou 9 vezes e tá Então. tentando arrumar um outro marido. É. Então você vai atrás de alguém que É. é bom de relacionamento, tá casado há muitos anos, tem família, fala, cara, Tá feliz. tá feliz, Tá cara, você feliz. tá fazendo esse casamento, tá dando tão certo, me Aham. conta. E assim na veterinária. Olha alguém que tá tendo resultado. Olha alguém que cresceu, que sabe o caminho, que viveu as dificuldades e essa pessoa acelera. Agora, não falando de prática, de técnica, mas te acelera de relacionamento, de como conviver, como ter intencionalidade em formar boas parcerias e realmente viver um crescimento, algo próximo na medicina veterinária. Mas você sabe que o anestesista que faz uma parceria com um cliente que tem um ambiente tóxico e ele quer sair de lá, um dos limitadores pode ser o medo financeiro. Pô, se eu saio dele, eu vou faturar menos R$ 3.000, isso faz diferença para mim. E ele também não sabe como ele vai substituir esses 3.000. Sim. Principalmente quando o anestesista trabalha só com indicação. Então, o que a gente recomenda aqui dentro da escola? O profissional que ele trabalha volante, num ponto fixo, ou na telemedicina, ele precisa aprender a conquistar cliente. Quando ele aprende a conquistar, sem depender só de indicação orgânica, Uhum. ele está livre. Então, ele chega para um parceiro desse e ele consegue se posicionar. Agora, não dá mais para eu atender aqui porque está incompatível os valores e eu estou encerrando a minha parceria. Aí ele vai perder R$ 3.000. No outro dia, ele já sabe o que fazer, como Boa. prospectar, como ele vai atrair Na cliente. verdade, ele já foi articulando isso, né? Ele já foi ali num cliente, se relacionou, olha, como é que tá aqui? Eu tô buscando também crescer, novas oportunidades, sem dizer necessariamente que vai sair daquele lugar, né? Então, ele já vai intencionalmente sabendo as portas de entrada, se relacionando. Estratégia, né, cara? Estratégia. Aí, quando ele sai, a coisa já tá setada, né? Sim. Ele já tem um posicionamento nas redes sociais, as pessoas conhecem ele, por mais que ele está ali naquele mundinho, as pessoas conhecem ele. Ele não sai do nada. E É, ele É. vai e ele consegue novos clientes, substitui, repõe, recupera esse faturamento e continua, aí cresce, Cresce. aumenta, como você falou. Então, por isso que dentro da escola, a gente trabalha, a gente tem até um método aqui, né, que se chama AVF, atrair, vender, encantar e fidelizar cliente. E a gente ensina profissionais, Sim. volantes, fixos e com tele, para construir isso, que aí ele não fica refém, ele não se torna refém. Mas nós estamos aqui, ó, chegando no final do nosso podcast. E você, Chico, com toda a sua experiência, com toda a sua bagagem, gostaria que você desse uma dica prática para aquele anestesista. Mas você vai falar com 2 anestesistas. Certo. Um anestesista que ele está começando e ele está na fase de insegurança. E aqui um outro anestesista que ele já está bem seguro, que ele já tem mercado, mas ele está sobrecarregado aquele e perdeu a Chico vida. que falou com o Vicente antes de montar a equipe. Agora você vai ter a oportunidade de falar Boa. com outros Chico. Vamos falar com outros Chicos aí que aconteceu nesse. Uma dica para esses 2 perfis E de aí? anestesista. Vamos lá. Pro anestesista que está iniciando a sua trajetória dentro da medicina veterinária, eu faria contato. Porque o que vai fazer você se tornar um anestesista diferenciado, porque você precisa ter técnica, você precisa saber o que você está fazendo, você precisa ter qualidade no que você entrega, porque não adianta nada você ter bom relacionamento e resultado ruim. Você pega a oportunidade e joga lá fora, e aí acabou, seu nome ele vai se deteriorando no mercado. Então, esteja realmente capacitado. E se capacitar hoje é você acompanhar alguém que já está fazendo, que tem volume, e que permita que você faça parte do protocolo do paciente, que faça parte da hora da intubação.
de pegar acesso, você precisa ter segurança. Porque o dia que você chegar para ser o anestesista daquele paciente, sabe o que as pessoas vão observar? O como você prepara a mesa de anestésico, o como você puxa os fármacos. Eles vão reparar em detalhes. Eles vão julgar a sua capacidade, às vezes, em detalhes. Se você é muito desorganizado, afoito, com medo inseguro, você vai transmitir isso inevitavelmente. E a segurança vai ser adquirida com você na rotina. E aí você vai conseguir se despontar com o passar do tempo. Além de tudo, quando alguém te transfere autoridade, você cresce muito mais rápido. E tá do lado de alguém que tem autoridade, a autoridade ela vai esbarrando em você, ela vai colando em você. Aí quando você vai ver, você tá autoridade igual a outra pessoa. Transferência, né? É transferência, então isso acelera. Então, o primeiro passo é alinhamento de princípios, bom comportamento, vontade. Não seja uma pessoa que esteja desanimada, mas sempre muito entusiasmada. E aproveita para absorver o conhecimento desse cara que já tá bem no mercado. E agora o cara que já tá no mercado, Vicentão, que tá bombando. A gente fala assim, tá sofrendo venda, porque ele já não aguenta mais. Tá. Anestesia. Ai, eu não aguento mais, meu Deus, eu queria WhatsApp, tanto. pelo amor. Socorro, eu não respondi aquele cliente top, mano. Cara, a gente boa, eu não respondi, ele tem 2 dias, que não é possível. E aí você começa a perder boas parcerias porque você está sendo espancado por tanta venda que acontece na sua vida, que você não quer vender, mas a venda chega. As pessoas falam, só pode ser anestesiado com fulano de tal, porque o cara é bravo. Chama ele. Aí os caras querem você, mas você já não consegue, porque você não consegue mais abraçar tudo. E aí o Vicentão falou aquilo comigo e eu tava num período de, cara, eu quero, mas eu não tô dando conta. É o passo de você organizar, estreitar laços e oferecer a oportunidade para essas pessoas de viverem uma equipe sua, não só mais você. Agora você não é só mais o Francisco, você tem Francisco. Agora você não é mais só o Vicente, você tem Vicentes. Não é mais só você dentro do mercado, mas cresça como equipe. Pega tudo isso que você construiu, que deu muito resultado, e ensina para alguém sem medo de ela ir embora um dia. Porque às vezes a pessoa vai embora. Ela cria asa, você não criou asa? Você viu que você estava um dia e você cresceu. Agora, às vezes, a outra pessoa vai ter essa oportunidade. Quanto mais tempo você reter dentro da sua empresa, é uma maravilha, né, Vicentão? Não é uma bênção? Sim. É. E aí, Sim. existem estratégias para reter essa pessoa dentro da empresa? Não Tem existe? estratégias. Tem estratégia. Não para. As pessoas falam, nossa, tá se aproveitando. O vitimista fala, não, a pessoa tá crescendo, tá bacana. É uma relação saudável, bacana para o empresário e para quem tá ali entrando. É uma oportunidade que, se ela quisesse pagar, ela não encontraria em universidades, em pós-graduações. Isso aí. Ela não encontraria. Pode pagar o curso E aí que ela for, que vai ser tão bom recebe quanto. para ganhar todo esse conhecimento, experiência e transferência de autoridade. E transferência de autoridade. Acelera. Ficaria anos estudando, ficaria anos se dedicando, mas quando tá do lado de uma pessoa que tem resultado e autoridade, isso bate em você e você cresce junto. Então, Ela entendendo que formar equipe não é delargar. É. Pega isso aqui, que eu não tô dando mais não, conta. isso aí. Tem que transferir a mesma cara. Não, eu vou até falar É. isso, tá? O que é equipe? Não é. Ô, Chico, chega aí, vamos trabalhar junto, tá? Vamos aí, É vamos aqui X%, trabalhar comigo. Ó, X%. agora o Chico é meu, o Chico agora é minha equipe. Mas Aham. isso não é uma equipe. Não, A gente isso só não é uma conversou e começou a trabalhar junto. Aí você se preocupou, sabe o que eu vejo? A maior preocupação quando alguém vai formar uma equipe? A primeira e maior é quantos % vocês pagam? É isso. Só pensa nisso, inclusive, pensa né? nisso. Quantos % você paga? Quanto que pode? Qual é a porcentagem? Qual que é a Qual a porcentagem? porcentagem? Quanto Qual ganha, que é né? a porcentagem? Ele acha que para contratar a equipe, ele tem que saber apenas quanto que ele precisa oferecer Qual que e é o- qual o presidente. contrato. Que é preso nisso, né? Por isso que aqui dentro da escola nós criamos um plano de carreira. Pensando, é de ponta a ponta. De ponta a ponta. Como é que você estrutura realmente um time? Como é que você capta? O que você vai tratar com ele? Além das porcentagens. Quais são as suas ações de retenção? Como que você engaja Como ele? que você Como entrevista? você entrevista? Então a gente fez isso a gente tem isso aqui de ponta a ponta. E se você é um anestesista e você está buscando isso, você pode seguir aqui o nosso perfil, improvete.vet. Assina o nosso canal aqui no YouTube, que nós estamos postando o Sim. podcast toda semana. E se você quiser entender, se você chegou nesse momento aí que um dia o Vicente falou para o Chico, e aí, né? Se é o seu momento mesmo de estar formando a sua equipe, de chamar mais uma pessoa, de construir o seu processo de treinamento, você também pode concorrer a uma consultoria gratuita com a gente.
A gente fornece algumas, não muitas, por Uhum. conta do tempo, a gente tem limitado, mas a gente proporciona consultorias gratuitas, Top. né, de até 2 horas para profissionais que estão enfrentando desafios no mercado, né? Então, ele precisa o quê? Tem um link aqui também na descrição desse vídeo, tem um link. Você vai clicar no link, vai preencher o formulário. Se você se qualificar, se a gente entender que é o seu momento, nossa equipe vai te ligar e você vai poder fazer essa consultoria, onde nós vamos fazer esse diagnóstico do seu momento e um planejamento. Eu me proponho. Eu mesmo vou atendo você. Nós temos nossos consultores aqui também, mas eu também me proponho a participar também, dependendo do seu momento, pode ser eu que atenda você e a gente faz essa consultoria gratuita. É uma forma que a gente trabalha aqui, tá? Top, Vicentão. Chico, uma parte do nosso trabalho é gratuita, uma parte é paga. E é assim, esse podcast, ele é gratuito. E muito obrigado por você ter participado Muito dele, obrigada. ter trazido tanto valor. Você é um cara incrível. Muito obrigado, E Vicentão. como que a medicina veterinária precisa de profissionais como você. Parabéns. Tamo junto. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui. É sempre excelente estar ao lado de pessoas como vocês, que estão aí edificando a vida de profissionais, mudando, trazendo esse conforto, essa qualidade de vida para o profissional que está abarrotado e ajudando aquele que está com dificuldade de se inserir no mercado, né? É um conjunto perfeito para a pessoa ela viver o melhor da profissão dela. É uma alegria poder ser É. instrumento de Deus, Glória né, a Deus. para poder levar para as pessoas, né, orientações e apoiar, né, e ser essa visão 360 graus que ele não conseguiu ter durante a faculdade de residência, porque ele prepara tecnicamente mesmo, né. Excelente, excelente. Isso Então aí. foi uma missão que Deus nos deu e para a gente realmente é uma honra. Por isso que acho que a maior parte, né, do nosso trabalho realmente é gratuito. 80% deles, conteúdos produzidos, os vídeos no YouTube, os podcasts. A gente passa mais horas produzindo conteúdos gratuitos, dando consultorias, do que realmente dando aula. Excelente, excelente. De fato. Quantas É uma estratégias missão. as pessoas podem adquirir para a vida delas É. e sair realmente diferente Sim. no gratuito, né? Que bênção, Sim, olha só, que bênção. Vicentão, que bênção. Verdade. Show. E você que Obrigada. gostou? Não esquece. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Deixa seu comentário aqui. O que você achou desse podcast? A gente se vê no próximo. Até o próximo episódio. Valeu! Valeu, galera.